vamos lá, vamos meditar. Verso 9. Eu sei as tuas obras, a tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Os irmãos podem observar, ainda bem que a minha água foi. Os irmãos podem observar que nós já pregamos essa primeira parte, que era a igreja pobre, a igreja rica. Depois dividimos aí a blasfêmia, o que é o pecado de blasfêmia, foi a última mensagem. E hoje nós vamos falar sobre os que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. O tema que nós colocamos aí, a igreja de Satanás. Talvez você pode até achar estranho. Que é isso, pastor Zéu? A igreja de Satanás? Sim. A igreja, o termo igreja que está sendo aí foi substituído depois. Mas era uma referência à sinagoga, mesma coisa, sinagoga. Depois alguns passaram a usar igreja. Nós vamos falar sobre isso. Mas eu quero falar primeiramente sobre a igreja de Satanás. E tem isso na Bíblia, pastor Zéu? Por incrível que pareça, tem. E a prova é que vocês estão diante de um texto que fala sobre isso. A igreja de Satanás. A Bíblia diz, se torna sinagoga de Satanás. Ok? Então a primeira coisa, vamos colocar os pontos aí discursivos, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Vamos lá. A primeira coisa que os irmãos devem colocar na mente, coloca aí na tela, Êxodo 32, 26, que no Velho Testamento houve um clamor de Moisés. Olha o que ele diz. Pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, venha a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Vocês sabem que aí estava se falando da congregação do Senhor, a congregação de Israel, que há pouco tempo, nesse mesmo local aí, eles haviam recebido a lei de Deus, em especial Êxodo capítulo 20. Não terás outros deuses diante de mim. Não fazia tempo, eles receberam a ordem de não fazer imagens. E quando Moisés sobe ao monte para um propósito bom, receber a lei do Senhor, a Bíblia diz que quando Moisés subiu ao monte, a impaciência, ouçam bem meus irmãos, a impaciência do povo e a fragilidade de um líder de mente fraca causou o maior estrago nesta congregação, que deixou de ser congregação do Senhor e passou a ser congregação de quem? De Satanás. Vocês sabem que sacerdote, ouça o que eu vou dizer aqui esta noite, um sacerdócio, uma lei, uma oração e ouvir a voz de Deus não tem valor algum para quem não quer viver em santidade e em piedade. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Às vezes a igreja ela pode ter um líder, às vezes a igreja pode ter uma liturgia, às vezes a igreja ela pode ter a adoração, ela pode ter até a palavra, mas tudo isso pode ser instrumento pelos quais Satanás usam para corromper o verdadeiro evangelho. Porque aonde não há compromisso e lealdade e piedade, o estrago é grande. Vocês podem observar que tinha um sacerdote lá. Quem era o sacerdote que estava lá? Não, era Arão. Quem ficou lá com o povo? Arão. Não tinha um sacerdote? Eles tinham uma lei, eles tinham acabado de receber as ordens do Senhor. Eles tinham uma liturgia, um culto? Sim. Mas percebam que aonde não há um compromisso sério com Deus, pode se tornar perigoso a adoração e transformar-se em um culto a demônios, em um culto a Satanás. Eu quero dizer a essa amada igreja que eu prego há muito tempo aqui e ensino aqui constantemente. Mas deixa eu dizer para vocês, não adianta apenas conhecer a Bíblia, o diabo também conhece a Bíblia.
Não adianta citar a Bíblia, o diabo também citou Bíblia para Jesus em Mateus 4. Não adianta cantar, porque o diabo também cantava. O que Deus requer de cada um de nós é uma lealdade sincera para com a palavra dele. Porque às vezes, doutor Kelso, você pode ter tudo isso, mas se não tiver lealdade e piedade, é por isso que lá em 1 Coríntios, coloca aí na tela, 4:1, olha o que Deus requer de cada um de nós, do pastor, do crente, do irmão, da irmã e da igreja. Como é que diz? Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Verso 2. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Requer-se dos seus dispenseiros que cada um se ache o quê? Ele não está perguntando só pelo teu talento, ele não está perguntando só pela tua voz, ele não está perguntando só pela tua teologia, ele está requerendo a tua fidelidade. Arão tinha um cargo de sacerdote, foi fiel. O povo tinha a lei de Deus, foram fiéis? Não. A impaciência provou quem eles eram. Estão entendendo? Às vezes um pequeno problema, uma circunstância, ela é usada para mostrar o que você é, o que eu sou, o que nós somos. A impaciência do povo revelou quem era Arão. Por que Deus nunca colocou Arão à frente de tudo? Porque ele sabia quem era Arão. No momento que o povo com a impaciência chegou e disse assim: Moisés demora, faz um Deus para nós. E olhe, prestem atenção, quando o povo quer pecar, quando o povo quer fazer o que é ruim, eles têm disponibilidade até para fazer doações. A Bíblia diz que eles arrancaram os seus colares, seus brincos, homens e mulheres, e doaram de graça. Eles fizeram isso de graça. Disponibilidade para pecar, disponibilidade para fazer o que era ruim. E o Arão era tão frágil que ele tenta culpar, quando Moisés fala com ele tenta culpar o povo. Mas quando Deus coloca um líder à frente do trabalho, não é para ele ser liderado pelo povo, é para ele liderar o povo. E ninguém pode nos incitar ao pecado, porque cada um tem a liberdade de escolher e decidir o que vai fazer e o que não vai fazer. Ninguém pode alegar dizendo: pecou porque o povo incentivou, fez isso porque a irmã fulana lhe incentivou, o irmão fulano de tal, coitado, fez isso porque foi enganado. Você tem sã consciência, você tem plenos poderes mentais, e você é quem decide, ou que decide o que vai fazer. Então Arão não tinha desculpa alguma. Eu só quero mostrar para vocês, eu vou dizer algo muito sério. Olhem para cá, meus irmãos, olhem bem para mim. Eu tenho um compromisso muito sério com a palavra, de pregar a verdade de Deus para as vossas vidas. Uma cirurgia errada mata. Um médico que dá um remédio errado mata. Pastor que não dá a doutrina certa mata a igreja. Às vezes você pode até não querer ouvir, ou só querer ouvir bobagem ou zoadinha, mas o que pode salvar você é essa doutrina, é essa palavra, é essa verdade de Deus aqui. E é isso que eu me preocupo com você, com a minha vida. Vocês podem observar que eu estou falando que o povo tinha um líder, que era naquele momento Arão. O povo tinha uma lei, mas nem a lei evitou o povo pecar, nem o que Deus havia falado antes. Nesse mesmo lugar aí que eles receberam a palavra, é o mesmo lugar que eles vão fazer a idolatria. Só para vocês terem uma ideia como é o povo. E aí sabe o que aconteceu? O que era a igreja de Deus se tornou um culto de gritaria, um culto de nudez. Olha, isso é muito sério. O que era a igreja de Deus tornou-se um culto de gritaria, um culto de idolatria e um culto de nudez. Coloque essas três coisas, uma congregação do Senhor virou congregação de Satanás. Porque quem era que estava por trás dos ídolos? Paulo diz que o ídolo não é coisa alguma, mas quem trabalha nos ídolos são os demônios. Está lá em 1 Coríntios 10. Então, aquilo que era a igreja do Senhor, com um pastor na frente dela,
um pastor na frente dela, mas eu estou dizendo que pastor que não tem discernimento, pastor que não tem fidelidade, ele também é levado pelo povo a levar a igreja a se tornar congregação de Satanás. E a igreja, ela não precisa de nada para imitar o mundo. A igreja, ela não precisa de modelo nenhum de discoteca. A igreja não precisa de modelo de discoteca para atrair ninguém. A igreja não precisa de modelo de igreja branca, amarela, preta ou branca. A igreja precisa ser santa. Ah, se nós não fizermos isso, nós não vamos segurar os nossos jovens. Se nós não fizermos isso, nós não vamos segurar os nossos irmãos aqui na igreja. Isso aqui é um programa que a igreja tem que se manter. Programa não mantém igreja. Parede preta, parede branca, parede amarela não mantém igreja. Teologia bonita não mantém igreja. O que mantém igreja é a palavra e a fidelidade que você tem para com Cristo. A lei o povo recebeu, mas não cumpriu. E observem bem, quando Moisés chegou, que Moisés presenciou essas três coisas no culto que ele dirigia, que Arão estava dirigindo. Naquele momento o pastor quem era? Era Arão. Eles tinham a lei, tinham conhecimento, mas eles estavam na gritaria. Vamos lá, o que eles estavam fazendo? Eles estavam na gritaria, idolatria e o que mais? Nudez. Vamos dizer bem forte para não esquecer. O que tinha agora no culto de Arão? Gritaria, idolatria e nudez. Hoje tem culto, irmãos. Às vezes tem irmão que pensa que eu quero criticar culto. Eu ainda vou trazer uma mensagem sobre o crente e o seu controle emocional na igreja. Às vezes a gente fala muito no pastor Estevão, mas eu estava agora um dia desse ouvindo eu fui na casa dele e ouvindo uma coisa interessante. Eu perguntei para a filha dele, como era o pastor Estevão com esse negócio de dons, de poder de Deus. Ela disse, eu vou lhe contar só uma. Quando o pastor Bernardo Johnson veio aqui para São Luís, de manhã tinha uma equipe que estava lá no trabalho e teve um pastor que foi dirigir uma manhã de poder. E quando deu fé, os vizinhos estavam reclamando. E o papai tinha saído, não sei para onde. Quando de longe, ele vinha chegando de longe lá no local, ele vinha chegando e quando ele viu aquele barulho, ele entrou na igreja, pegou a campainha e bateu e mandou todo mundo se sentar e calar a boca. O que estavam fazendo era escândalo. Aí uma irmã perguntou, e se fosse o Espírito Santo, um toque da campainha do pastor Estevão ia acalmar? Pronto, pois era só barulho. A grande questão hoje, irmãos, é que tem cultos que eu vou dizer que sem medo de errar, que é só gritaria. Bota um cantor, e aqui vocês sabem, eu gosto de cantor. Quando a gente começa o Neemias, a primeira coisa que a gente escuta o que é? A gente escuta a pregação, não é assim? O pastor vem, eu coloco primeiramente a pregação. O hino é para alegrar a alma, o hino é para trazer até uma edificação na mensagem. Agora, hino que só faz você sacudir o esqueleto, gritar, pular. Nós estamos no mesmo modelo do mundo, onde a adoração ela não tem. No mundo a adoração é para o corpo, é para a carne. Muitas adorações na igreja elas estão direcionadas para a carne. Não é para a alma. E aí aquela igreja que era a igreja, a congregação do Senhor, virou a congregação do Satanás. Por que do Satanás? Eu já falei aqui, velha. Irmão, pecado quando entra, se você não tem estrutura, derrota menino, derrota mulher, derrota velho, derrota pastor, derrota todo mundo. Matthew Henry, ele diz que uma igreja sem a orientação da palavra, ela vira um chiqueiro do diabo. Chiqueiro. O que tem de igreja aí que a bagaceira é grande, vocês nem imaginam. E aí, se você for para a Bíblia, o culto que Deus queria com ordem, coloca aí 14, o último verso de 1 Coríntios, coloca aí na tela. 1 Coríntios 14, o último verso, como é que diz? 14, 1 Coríntios 14, o último versículo, como é que se diz? Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Isso aqui era um culto na congregação. Como é que Deus traz a ordem? Ele trouxe toda uma ordem. Isso aqui não atrapalha o Espírito Santo, a ordem, a decência. Não atrapalha.
Mas o que era congregação do Senhor virou congregação de Satanás. E 3 coisas você pode entender o que é uma congregação do diabo. Pastor, o que é uma congregação do diabo? Você já sabe quais são as 3 cores da congregação do diabo: gritaria, idolatria e nudez. Pronto. E nudez. A Bíblia diz que... Rapaz, vê o texto aí, do 32, que elas estavam nuas. Eu não estou só o meu Novo Testamento, mas está bem no 32. Só para vocês verem, traz aqui. Só para vocês observarem. Não é isso aí não. Isso aí é que eu vou já falar. É o antes, é anterior. Coloca aí, quando Moisés desce do monte. Vai lá. Coloca lá pelo 23, vê aí. É o 25, é? Vai. 25. Travou? E vendo Moisés que o povo estava despido... Olha, isso aqui era um culto. Isso aqui era um culto. Isso aqui era um culto. Eu vou dizer para a igreja que me escuta aqui hoje. Daqui um dia vocês vão ver cultos aí que já tem. As mulheres quase todas nuas e os homens também. Que não tem mais decência com a casa de Deus. Vocês sabem que eu não prego costume. Mas tem roupas que não convém você estar na casa do Senhor com ela. Tanto homem como mulher. Tanto homem como a mulher. E aqui era o culto que era para ser santidade ao Senhor, reverência. Como é que estavam lá o pessoal, o povo todinho? E vendo Moisés que o povo estava despido. Era homem e mulher, era novo e velho. Já pensou, irmão, o pastor, o auxiliar nu e a irmã nua também. Era assim o culto. O culto era esse daí. Tem muito jovem que hoje está dentro da igreja, pula, 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 e agarrado aqui na cintura da moça, não é assim? Está assim. Todos, meu Deus do céu. Irmão, quando o pecado entra, a véia fica sem vergonha, o homem fica sem vergonha, tudinho fica sem vergonha. É assim, aí a carnalidade véia entra, a bagunça fica feia. Aí enrola todo mundo, enrola moça, enrola rapaz, é desse jeito. Daí, olha, o culto feito. Isso aí, quem era que estava na frente disso aí? E Arão era irmão de quem? Olha, irmão, não é brincadeira. Mas Arão não era sacerdote, ele não conhecia? Ele não tinha a lei? Por que ele caiu nisso aqui? É porque, preste bem atenção, não adianta só ter a lei, não adianta só ter teologia, não adianta só ter doutrina, é preciso ter fidelidade. É por isso que Jesus vai dizer servo bom e fiel. Eita, irmão, é bom ser crente, meus irmãos. Olha, irmão, meus irmãos, quem quiser fazer sua folia, que faça. A minha marcha é essa daqui. A minha marcha é essa. Se você for em casa, eu estou orando. Se você chegar aqui, eu estou lendo minha Bíblia. Se você vier para quinta-feira, essa é a minha marcha. Se você chegar lá, eu estou lendo um livro. Esse Jorge vai lá na minha casa, esse Anuá, esse irmão tudinho, mas ele nunca me entra para eu estar no pé da televisão. Não, é lendo minha Bíbliazinha, é lendo meu livrozinho, é orando a Deus, e aí eu venho para o culto, um faz uma zoada daqui, cai, o outro faz uma farofa dali, cai, e eu estou levando minha vida. É assim, eu vou levando. Já vi muitos com as farofas, farram zoadão. Eu não, pronto, vou seguindo minha viagem. Aí, como diz o Tonho de Arepibu, vou capengando pela fé. Agora o importante é chegar, né? Assim, não bota marcha demais não, que tu não aguenta, né? Porque tem irmão que bota marcha demais, aí ele faz uma zoada, dá uma acelerada doida, só zoada. Aí diz, eita, lá vem, né? Assim, não. E outro, e deixa o cachorro latir, e a procissão passa, né? Assim, porque tem irmão que tem falando de mim, não, deixa latir, vai-te embora. Aí quando eu ia lá para o Limão, lá no Coroatá, eu ia dar a ceia. Aí quando eu voltava de noite, mais um outro auxiliar, tinha cachorro. Mas tinha cachorro e ele dizia, pode ir tranquilo, pastor Zé, que ele só faz zoada. Deixa o cachorro latir, meu irmão, e vai tua viagem. Agora, se tu parar e for escutar o cachorro, que é cachorro? Não é assim? Aí tu tá lascado. Deixa ele ir embora. Irmão, olha, a vida do crente é essa. É assim, né? É desse jeito, é como diz aquele cantor. É assim, o crente que é fiel, ajoelhado,
calado, humilde e sincero. É assim, assim para chegar no céu. Sempre lutando, sofrendo, orando e crendo. É desse jeitinho. Não inventa outra coisa não. Vai tua viagemzinha. Porque hora começa o culto quinta-feira, é tal hora. Quinta-feira você está aqui. Pronto. Você chegar a mensagem que eu tenho aqui, essa daqui. Não invente Arão, porque Arão vai mandar bater tambor. Arão vai pegar o teu ouro, o teu brinco, vai fazer um burril, vai fazer um Deus, e vocês vão gritar: esse é o Deus, esse é o Deus, esse é o Deus. Aí pronto, e aí começa a bagaceira. Véia pulando nua. Nua. Tem muita mais de idade que é doida para ficar nua na igreja. Ela vem com a roupa véia mais curta do que tudo no mundo. E tem homem também doido para ficar pelado na igreja. Doido. Quando dá fé, ele vem com a camisa aqui toda rasgada, mostrando o sovaco velho, cheio de cabelo. Tá cheio assim a igreja, sim ou não? Tem muita coisa que já está virando bagaceira mesmo. Vou dizer para vocês, virando bagaceira. Tem irmão que senta bem na igreja, mas a esposa com decência e ordem. Mas tem deles que senta, fica se beijando, namorando. Assim, está virando bagaceira. E eu não posso deixar de pregar, porque aí também... Aí Moisés desce do monte. Quando Moisés desce do monte, Josué disse: eu estou vendo alarido de guerra. Isso é alarido de pecado. Vocês estão vendo a diferença? O barulho de glória é uma coisa, meus irmãos. O barulho de comunhão com Deus é uma coisa. Oh, aleluia. A Bíblia diz em Atos 2, que quando o pessoal olhava para a igreja, dizia: olha como eles vivem, olha como eles se amam. Era assim o culto. Atos 2:42. Perseveravam unânimes. Aonde? Na oração, na doutrina, na comunhão. E em toda a alma havia temor. Aí quando Moisés desceu do monte, irmão, a bagaceira estava grande. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Como foi que Moisés fez para separar a igreja de Deus da igreja do Satanás? Eita! Hein? Como foi, igreja? Vamos lá, vamos separar a igreja de Deus e a igreja do diabo. Eu vou mostrar para vocês. Ele diz: vamos separar a igreja de Deus e a igreja do diabo. Diga bem forte. A igreja de quem? E a igreja do... Pronto, lá chega Moisés. Aí pronto, tá todo mundo, tamborzão cortando, e a Zé dançando. Treme, vai tremer, tá tremendo. É assim. E a bagaceira grande. Eita, as velhas tudo de nua. E os velhos também. Imagina um velho pulando, irmão. Nu, meu Deus do céu. Vou nem explicar aqui. Mas a bagaceira era grande, Quando Moisés viu, irmão, qual foi a primeira coisa que Moisés fez quando ele viu aquilo? Olha, hein, Manindalva? O que foi que ele fez? Vocês não são dignos do que Deus concordou com vocês, miseráveis. Aí pegou, pá, quebrou. E aí como é que ele faz para separar a igreja de Deus da igreja do diabo? Porque estava todo mundo misturado. Ele fez a proclamação da palavra. Coloca o 26. Eita, lê aí, pastor. Pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse... Ele foi bem para a porta do arraial e gritou. Vai. Quem é do Senhor? Quem é do Senhor? Vem a mim. Vem aqui. Eita, irmão. Quem foi com ele? Toda a tribo de Levi. Toda a tribo de... Eita, irmão. Olha para cá, tem pastor que fica: meu Deus, aí é o seguinte, mas tem uns que querem ficar nu, tem uns que estão... Deixa. Agora tu fala o seguinte, você grite: quem é do Senhor, venha para cá. Quem é do Senhor aqui tem santidade, quem é do Senhor aqui tem palavra, quem é do Senhor aqui tem vida, quem é do Senhor aqui tem verdade. Ele só fez isso. Quem é do Senhor, venha para cá. Porque tem a igreja de fulano bem ali, ela aceita lá pastor de todo jeito, pois vá para lá. Não, tem a igreja de fulano de tal, lá eu posso fazer do jeito que eu quero, vá para lá. Agora eu estou dizendo, quem é do Senhor, venha para cá. Quem quer santidade, pronto. Coloca aí o versículo que se segue. Eita, meus irmãos. Vai. E disse-lhes: assim diz o Senhor, isso, o Deus de Israel, cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, isso, e passai e tornai pelo arraial de porta em porta,
E mate cada um a seu irmão. Mate seu irmão. Cada um a seu amigo. Mate seu amigo. E cada um a seu próximo. Mate seu próximo. Eita. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés. E caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens. Eita. Irmão, ainda tem mais. Sabe o que ele tinha feito, Moisés? Moisés pegou, não vou entrar nisso aí. Ele pegou, derrotou o bezerro, queimou ele todinho, derreteu, botou na água e botou para o povo beber. Sabe por que ele fez isso? Porque a Bíblia diz: quem é sujo, vocês não querem na idolatria, então beba a idolatria, seus miseráveis. Vocês não querem na desgraça, bebam a desgraça de vocês. É pesado, meus irmãos. É negócio sério. Bíblia é Bíblia, meus irmãos. Bíblia é Bíblia. Então pronto. Então aí você diz assim: pastor Ziel, e tem a igreja do diabo na terra? Tem a igreja de Deus, tem a igreja do diabo. Isso. E aí Moisés diz: quem é do Senhor, venha para cá. Agora quem não é, fique para lá. Quem não é, fique para lá. Gratidão por ter assistido o vídeo até aqui. Deixe seu like para nos ajudar. Compartilhe o vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber vídeos novos do nosso canal. Deus abençoe a todos.